Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: não deis lugar à avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nós estamos fazendo analogia de navegação nessa nossa série sobre crescimento pessoal, vendo vários aspectos que juntos compõem um cenário, um ambiente que vai possibilitar alcançarmos o nosso pleno potencial. Deus tem uma vontade que é perfeita e esse potencial pode vir a acontecer com a nossa cooperação junto a Ele. Nós não podemos alcançá-lo sozinho e nem nós podemos então tentar por conta própria, mas sim com Deus. Então, com isso em mente, hoje vamos falar sobre navegar em águas prósperas, navegando em águas prósperas. Navegar com sucesso não significa ausência de ondas ou a garantia de uma calmaria, de uma bonança. É ideal, é mais agradável, é claro, mas o que vai fazer a diferença não é o estado em que o mar se encontra, não é a tempestade, a onda, o vento, a chuva. O que vai fazer a diferença, e é aí que nós entramos, vai ser a nossa habilidade de manter o navio estável, nossa habilidade de saber navegar a nossa vida. E essa analogia é o crescimento pessoal, vamos tratar hoje na área de finanças. A área de finanças, área muito importante. Nesse oceano de finanças, muitos naufragam, não por falta de recursos, mas sim por falta de equilíbrio. Eu comentando recentemente com algumas pessoas, separadamente, a questão de dívidas. E uma pessoa comentou comigo que aqui no Brasil é mais fácil as pessoas se endividarem porque elas ganham relativamente menos do que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. E a verdade é que para você se endividar, para você naufragar na área de finanças, é totalmente independente do salário, de quanto você ganha, da sua renda. O que acontece é que quanto mais você ganha, ou seja, maior a sua renda, maior vai ser a dívida. Menor a sua renda, menor vai ser a sua dívida, mas dívida é dívida. E para alguém que ganha pouco, uma dívida de 5 mil reais é algo realmente debilitador. Já para alguém que ganha mais, 5 mil reais, não é essas coisas todas, dependendo da renda da pessoa. Mas a questão não é a renda, como vemos aqui, não é se eu tiver um mar sem ondas, se eu tiver um mar sem tempestade, se o meu oceano está totalmente calmo, o horizonte está limpo, o sol está azul, o sol está brilhando, o céu está azul. Se o sol ficar azul, a coisa está séria, viu? O sol não fica azul não. Mas se o céu está azul, o sol está brilhando, então, pastor, vai ser tudo maravilhoso. Não, não vai. Porque a nossa calmaria não é dinheiro do banco. A nossa calmaria, a nossa bonança, não é a gente ter um salário alto. O que vai fazer diferença é a nossa habilidade de navegar. Alguém pode ganhar um salário muito alto, não saber navegar e se endividar muito. Existe um homem nos Estados Unidos, ele tem um ministério há muito tempo, ele não é bem ministério, ele é cristão, mas o que ele faz não é de uma igreja, mas ele ajuda as pessoas na área de finanças. E ele, antigamente, ele tinha um programa de rádio que eu ouvia. Tempos mudaram, hoje ele tem um videocast, um podcast. E, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas do público ligam para ele e explicam a situação deles e ele dá conselhos. E é espantoso. Você vê alguém que liga e fala que basicamente entre uma coisa e outra está devendo $500 mil. Já sabia $500 mil? Aí você pergunta, como que pode? Pois é, lá você ganha bem? Você ganha bem. Então lá ninguém tem dívida. Não, muita gente tem muita dívida.
Como que chegaram a isso? Do mesmo jeito que alguém que ganha pouco se endivida do mesmo jeito. Então, tire da mente essa ideia de eu vou resolver a solução de dívida ganhando mais dinheiro, fazendo mais dinheiro. Você não vai. É importante fazer dinheiro, mas a solução da dívida não é fazer mais dinheiro, é fazer menos dívida. Mas enfim, então nós temos que navegar essas águas das finanças com equilíbrio, para manter o barco equilibrado. Tá? Se o barco perder o equilíbrio, então tudo afunda. Mesmo na bonança, o navio pode afundar, se não for bem equilibrado. Então existe uma linha que nós temos que negociar, uma linha muito tênue entre o desejo legítimo para estabilidade e por desejo legítimo, eu quero dizer um desejo que é correto, que é são, tá? Fala um pouquinho mais sobre isso, e o perigo da cobiça. Ao preparar essa mensagem aqui hoje, vou terminá-la hoje, eu tomei uma tangente, e aí dessa tangente vai ter outra mensagem, que se eu fosse fazer hoje, a gente ficar aqui até meia-noite, mas eu vou trazer diferença sobre especificamente essa palavra cobiça. Tá? A palavra cobiça, ela não é necessariamente, no contexto histórico, etimológico da palavra, ela não é necessariamente uma palavra negativa. No português, cobiça nunca é positivo, mas a palavra cobiça no hebraico, no contexto da época, e até o uso da Bíblia de cobiça, não é necessariamente uma coisa errada ou pecaminosa. Mas uma boa definição entre de cobiça seria um desejo ilegítimo. Qual a diferença de um desejo legítimo e um desejo ilegítimo? O desejo ilegítimo é um desejo errado, é um desejo que não nos cabe, é algo que está fora, por algum motivo, do nosso alcance. Pode estar fora por várias maneiras, mas o dinheiro, finanças, imagine ele dentro do nosso contexto de navegar para o nosso potencial. O dinheiro é como se fosse um vento. Ele vai encher nossas velas. Nós falamos semana passada sobre a palavra de Deus, o poder de Deus encher nossas velas, isso é verdade. Mas o dinheiro também é um vento que ele pode impulsionar a embarcação, impulsionar a nossa vida em direção, rumo ao propósito que Deus tem para nós, alcançar o nosso potencial. Então, finanças podem e são isso. No entanto, isso se for bem gerido, se nossas finanças forem bem geridas, elas vão sim nos impulsionar rumo ao nosso potencial. Porém, se negligenciado ou se idolatrado, quando o dinheiro passa a ser o fim e não o meio, quando o dinheiro passa a ser o seu ídolo, passa a ser o seu mamon, aí a coisa muda. Então aquelas finanças, ao ser idolatrada, ao ser negligenciada, o que ela faz é, ela rasga as nossas velas, usando essa analogia, e nós paramos, nós ficamos atolados, nós ficamos ancorados, nós ficamos à deriva, sem poder prosseguir ao rumo. Por quê? Porque as finanças, em vez de estar nos levando, está nos segurando. Em vez de encher a vela, destruiu a vela, derrubou o mastro, e agora estamos parados na água. Então, nós temos que ter cuidado para que as finanças mal geridas não nos lance nas rochas da ruína espiritual, material e mental. Porque não tem coisa para tirar o seu juízo mais do que problema, preocupação financeira. A não ser que você é aquela pessoa irresponsável, né? Que fala, devo, não nego, pago, quem sabe um dia. Bom, essa pessoa não esquenta, né? Mas é errado. A Bíblia fala que o ímpio deve e não paga. Então, pastor, e como é que eu faço para um dever? Não faço a dívida, mas enfim. Falamos sobre isso não muito tempo atrás, mas enfim. Acertar nas finanças, para chegar ao nosso rumo, é preciso confiar em Deus e seguir as suas diretrizes. As duas coisas são a mesma coisa. Você confiar é você colocar em prática. Então, você fala que confia, mas não segue o que Deus fala sobre finanças, então você não está confiando.
Lembrando, confiar é ter fé. Fé tem 3 partes: saber, crer e fazer. É justamente isso, é você confiar e seguir as diretrizes. Então, usando a analogia de uma embarcação navegando, nós vamos ver 3 coisas hoje. Vamos falar sobre a calmaria, vamos falar sobre a bússola e sobre o GPS, tá? Todas coisas envolvidas na navegação. Com isso, abram suas Bíblias para Filipenses 4 e versículo 11. Filipenses 4 e versículo 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, a calmaria da nossa vida deve ser o contentamento. O contentamento é justamente a calmaria que nós precisamos. A falta de contentamento é uma tempestade. Porque a falta de contentamento quer dizer que nós sempre vamos estar querendo, buscando mais e mais. Isso é falta de contentamento. Paulo falou que ele aprendeu a estar contento com o que ele tem. Então, ao navegar, a calmaria é o oposto da tempestade. O vento, a onda do mar, andando de caiaque na Lagoa Mundaú, na plácida Lagoa Mundaú, você está ali em pé, remando, numa boa na lagoa, literalmente. E eu prefiro muito mais remar na lagoa do que no mar, justamente porque na lagoa é um espelho, não tem onda. Até que passa uma lancha, um jet ski, pertinho de você e causa as ondas. Aí o que acontece? Aí você está tendo muito mais dificuldade de manter o equilíbrio. Você está em pé e agora, em vez de estar parado, a coisa balança. E você precisa manter o equilíbrio. Então me diga, é mais fácil manter o equilíbrio quando tem onda ou quando está na calmaria? Não há prêmios, tá? Ninguém vai ganhar prêmio nenhum, mas é quando está na calmaria. Pois bem, essa calmaria na lagoa é contentamento. Você está contente, satisfeito com a sua situação. Tudo está calmo. Quando a gente começa, mas eu preciso, eu quero, eu vou, eu fiz, aí você começa a acrescentar as ondas. Porque você não aprendeu ainda a estar contente, como fala aqui. Então requer muito equilíbrio e perícia para você não cair. Só uma dica, se você um dia se encontrar assim, a dica é o seguinte: nunca enfrente a onda de lado. Vire e enfrente ela de frente. Há mais estabilidade, tá bom? Aqui na igreja você aprende Bíblia e também aprende como remar, tá bom? Enfim. Então, a cobiça é uma tempestade que desestabiliza o barco. Contentamento bíblico é uma bonança, é uma calmaria espiritual que nos dá equilíbrio interiormente, independente das circunstâncias. Você tem calmaria. Por quê? Porque você está satisfeito. Não importa o tamanho da onda, porque na calmaria nós aprendemos, como Paulo, a depender em Cristo e não em nós mesmos e não na nossa cobiça que nós queremos então satisfazer. Então o contentamento, como nós lemos aqui, é algo que se aprende, tá? No versículo 11 Paulo fala: porque já aprendi a contentar-me. Ou seja, é algo que a gente aprende. É algo que é ensinado. Eu digo mais, pais, mães, contentamento em casa. Se no nosso lar existe contentamento, dependência no Senhor, os nossos filhos vão ver aquilo, vai ser mais fácil, não é garantia nenhuma, claro, mas eles já estarão crescendo naquele caminho. Mas se é um lar onde a cobiça é constante, contentamento não existe, é sempre reclamação, quer mais, precisa, aquela coisa toda, você está ensinando. A Bíblia falou o quê? Ensine o caminho que a criança deve andar. Você está ensinando, está mostrando, por exemplo. Então a cobiça pode ser descrita como em Êxodo 20 e versículo 17, que eu vou ler daqui a pouco. Cobiça ou desejar pode ser
você querer o que pertence ao outro, ao próximo. Isso desestabiliza. Por quê? Porque justamente é a cobiça que vai trazer aquelas ondas. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, note que aqui está indo contra a cobiça. Por que a cobiça traz desestabilidade? Bom, senhora, seu vizinho, você fala, que jumento maravilhoso. Não o vizinho, o jumento dele, tá? Que jumentinho lindo. Se eu não tiver um jumento igual aquele, modelo 2026, eu não vou sossegar. Eu preciso ter. Olha o boi dele. Por que o meu boi não é assim? Eu não vou sossegar até eu ter um boi igual aquele ali. Então você imagina como na calmaria você acabou de criar ondas. Agora você precisa comprar um jumento e um boi mais novo do que o do vizinho. Então Deus, quando dá os seus mandamentos, todos eles, não é que Deus quer cortar o nosso barato. Deus não está dizendo, deixa eu ver o que eu posso fazer para atrapalhar a vida deles. Já sei, eu vou proibir eles de cobiçarem nada de ninguém. Pronto. Eu vou infernizar a vida deles. Não, é porque Deus sabe que quando a gente começa a cobiçar, nós estamos acrescentando ondas no nosso mar, estamos tirando a calmaria, e isso vai trazer instabilidade, e nós vamos acabar caindo na água. Então Deus fala, não cobice nada de ninguém. Não olhe, não cobice, não deseje, para você não criar dependências. O problema é que quando isso foi escrito, não havia propaganda, não havia internet, não havia... Hoje em dia o que mais tem são pessoas espalhando tudo para todos, e isso tem o potencial de gerar grande cobiça, grande insatisfação. Por que a minha vida não é assim? Por que eu não tiro fotos assim? Por que eu não vou para lugares assim? Então isso é uma máquina que fomenta a cobiça. E nós nos encontramos, bom, se eu não tirar 3 férias por ano em Paris, no Japão e na Disney, eu não posso ser feliz. Por quê? Porque tem um monte de gente que... Entenderam o problema? O mundo está cheio de vitrines que está nos instigando e provocando a nossa insatisfação quando a gente vê a vida dos outros. E lembrando, na internet a gente vê o que as pessoas querem mostrar. Não quer dizer que a vida delas, essas maravilhas todas não. Tá? Mas o que acontece é que tem grande potencial para isso. Mas nós temos que ter cuidado para não deixarmos a calmaria do contentamento para criar ondas na nossa vida que vai complicar a nossa navegação. Mas a cobiça também pode ser desejar não só a coisa do outro, mas também algo que está fora do nosso alcance. Como assim, pastor, fora do nosso alcance? Por exemplo, é você cobiçar alguma coisa que está fora do seu alcance moralmente. Moralmente, pastor? Moralmente. Como falar aqui, não cobices a mulher do próximo. Bom, se ela é mulher dele, moralmente, você não tem direito, acesso a ela. Ah, mas eu quero. Pergunta para o rei Davi como é que se deu isso. Davi não tinha acesso a Batseba. Moralmente, não poderia ter acesso a ela, porque ela era mulher de Urias. Ah, mas eu vi alguma coisa e eu gostei muito e eu vou tomar para mim essa coisa. Ah, você vai roubar? Bom, moralmente você não pode roubar, porque é errado. Então muitas vezes nós cobiçamos coisas que está fora do nosso alcance moralmente. Outra forma de estar fora do alcance é estar fora do alcance biblicamente. Mas pastor, isso seria moralmente? Seria. Mas vou dar um exemplo aqui para mostrar a diferença. Muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, tínhamos um homem aqui na igreja. Ele frequentava, ele vinha para a igreja, não vinha toda semana, mas frequentava aqui, não lembro o nome dele. E um dia para mim ele veio, eu já até comentei esse exemplo recentemente. Ele falou, pastor, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. O senhor poderia me treinar, me equipar, me preparar para o ministério? Eu falei, posso. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, comece a vir todo culto, comece a vir toda semana para a igreja. Foi embora, nunca mais o vi.
Mas ele queria alguma coisa que biblicamente não tem como. Por quê? O cara mal vem para a igreja. Quer entrar no ministério? Não pode. Outro exemplo, mesmo pedido. Havia um homem aqui, ser pastor, só que o problema é que esse indivíduo era divorciado. O que a Bíblia fala sobre o pastor? Ele não pode ser divorciado. Neste caso, essa pessoa estaria cobiçando algo que biblicamente estava fora do alcance dele. Não quer dizer que a pessoa é inútil para Deus, de modo algum. Pode fazer muita coisa, mas a Bíblia é explícita que o bispo, o episcopo, deve ser marido de uma mulher. E não quer dizer um de cada vez, não, de uma mulher. Mas enfim, então, a terceira forma que algo pode estar fora do nosso alcance é financeiramente. Então veja bem, cobiçar alguma coisa que moralmente está fora do alcance, biblicamente está fora do alcance, ou financeiramente está fora do alcance. É cobiça errada. Por quê? Porque está fora do seu alcance. Eu não tenho essa cobiça, tá? Eu brinco muito, mas é só brincadeira. Eu gostaria muito de ter um jet ski para o ministério na lagoa. Só isso, mais nada. Tem um problema. Financeiramente está fora do meu alcance. Então, é algo que nem passa na minha cabeça. Eu nem, como eu disse, eu falo brincando, eu não tenho sonho, desejo, plano de jamais ter, talvez um dia andar no jet ski, né? Se Deus abençoar os irmãos e comprar, deixar dar uma voltinha ali, tirar um selfie pelo menos, mas enfim, é algo que está fora do meu alcance. Então, se eu não tenho como comprar, que seja um copo. Mas eu estou cobiçando um simples copo, mas se você não tem dinheiro para comprar o copo, é cobiça, é errado. Você está criando ondas na sua vida. O problema é que hoje em dia tem o quê? Pague em 24 vezes esse copo. Posso comprar um monte de copo. Você faz empréstimo, no cartão, vai para a agiota, ou seja, você se encrenca. Por quê? Porque você não tem dinheiro para aquilo. Deus fala na Bíblia, você não pode fazer isso moralmente, e é Deus que decide o moral, não a gente. Você não pode fazer isso, e finanças também nos limitam. E se é algo fora da nossa condição financeira, como fala, não, nem olhe. Não fique olhando as vitrines. Não fique olhando. Deixa eu olhar aqui uma loja de jet ski para ver. Para que tu está fazendo isso? Você tem condições de comprar? Não. Então, para que você vai se dar a sede se você não tem a água? Isso é cobiça. Para que você vai se colocar numa situação onde você vai ser tentado a passar o cartão, fazer o empréstimo, contrair dívida com a agiota, que é ilegal, e assim vai. Você acaba causando o que para você? Ondas, perturbação. Sua vela vai ser rasgada e você vai ficar estagnado, parado, atolado. E ao invés de as finanças lhe impulsionarem para o seu potencial, para o plano que Deus tem para a sua vida, aquilo vai frustrar tudo. Então, muito cuidado. Hoje em dia, normalizou fazer dívida. No Brasil, então, é epidêmica a coisa. Eu nunca vi coisa igual. Você vai numa loja, papelaria, compre esse lápis, pague em 6 vezes. Gente, se você tem que financiar um lápis, talvez você não tenha que ter lápis. Vai pegar um pedaço de carvão, um caco de alguma coisa. Se você tem que financiar um lápis, meu gente. Então, muito cuidado. Tá? Hoje em dia é muito fácil você entrar nessa situação. Vou dar um exemplo bíblico aqui do que é a cobiça boa. Tem cobiça boa. É o exemplo de Jabez. Eu vou ler Crônicas 4:10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se de fato me abençoares e ampliares os meus territórios, e a tua mão for comigo, e me preservares do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Note que interessante. Ele falou, olha, eu quero... E ele fez isso legitimamente. Ele não pediu nada fora do esboço, do contexto dele. Ele buscou legitimamente a expansão do seu território. E ele pediu por estabilidade material financeira. Mas olha o que ele fala no final.
de modo que não me sobrevenha aflição. Ele falou: Deus, eu quero expandir os meus territórios, eu quero expandir as minhas condições, e eu quero que você me abençoe de tal modo que eu não fique com aflição. Que aflição? Tem alguém na sua porta, mandando mensagem, telefonando: cadê o dinheiro? Vai pagar não? Vai vencer semana que vem. Você tendo que se virar para pagar. Por que isso? Porque você não soube controlar a sua cobiça, foi lá, comprou um bendito jet ski para pagar em 24 vezes, você não tinha nem como pagar a primeira prestação, quanto mais as outras 23, e agora você está o quê? Está aflito, desesperado, não sabe o que faz. Jabez falou: me abençoe, amplie os meus territórios e me preserve do mal, e que não me venha aflição. Se você precisa entrar em aflição para prosperar e para satisfazer a sua vontade, se isso quer dizer incorrer aflição, está errado. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Da paz. Tá? Então vamos ter muito cuidado com isso. Jabez buscou legitimamente. E eu pergunto: existe alguma cobiça? Claro, quero que ele me responda assim no seu coração. Existe alguma cobiça por coisas, ou status, ou enfim, mas alguma coisa que está sendo uma âncora, que está lhe prendendo, lhe impedindo de progredir? A única pessoa que pode responder isso é você e Deus. Eu não sei. E também não quero saber. Mas se existe essa cobiça, então você está pedindo para sair da calmaria. Você está pedindo para entrar na tempestade. Muito cuidado. 1 Timóteo 6, versículo 17, nós vimos sobre a calmaria, que é muito importante no contexto de navegar, a situação do mar, a calmaria, a bonança ou a tempestade. Vamos ver, como eu disse, sobre a bússola. A bússola. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, quer dizer isso, orgulhosos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, para navegar com sucesso não basta calmaria, é muito melhor, mas nada adianta você estar na calmaria, o mastro está em pé, a vela está cheia, o vento está soprando, se você não tem uma bússola. O que uma bússola faz? A bússola, ela aponta a norte, e a bússola é usada para indicar qual direção estamos navegando, saber a direção correta. Precisamos usar uma bússola, e essa bússola é a bússola da confiança no Senhor. Se nós estamos confiando no Senhor nessa área de finanças, então estamos na direção certa. Mas se eu começo a tomar decisões, e essas decisões estão refletindo, demonstrando que nós não estamos confiando no Senhor, então estamos indo na direção errada. Se eu tomo uma decisão que patentemente vai contra o que Deus está dizendo, por exemplo, Deus falou, nós vimos isso recentemente, falou que Ele vai abençoar, nós não tomaremos emprestado, mas nós emprestaremos. Então, se nós estamos tomando emprestado, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, descontroladamente, isso é a direção certa? Não. Direção errada. Então você veja como a confiança em Deus é uma bússola que mostra a direção. E nada adianta você estar indo vento em popa, que maravilha, só que você está indo para a direção, você quer ir para lá, mas está indo 100 por hora para lá. Então, por mais bem que for a navegação, você não vai chegar no seu destino. O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Veja bem, Deus que vai fazer. O que eu preciso fazer? Confiar. Só isso, pastor. Não é tão fácil quanto parece. Quando a tempestade e as ondas estão rugindo ao nosso redor, não é tão fácil confiar. Quando Jesus estava andando
e o barco estava nas ondas, sendo jogado para um lado e para o outro, os discípulos, apóstolos no barco, só Pedro desceu do barco. Quando tem calmaria, é fácil, mais fácil confiar. Mas quando está na tempestade, só Pedro confiou. Então, quando fala confia nele, é um trabalho árduo. Confiar em Deus, apesar da tempestade, das ondas, apesar talvez de uma situação onde você deixou a sua cobiça, o seu desejo, a sua vontade, fazer algo que estava fora do seu alcance e legitimidade financeira. Você falar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não tenho como fazer isso, pagar isso, mas eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um empréstimo, vou botar no cartão, eu não sei como eu vou pagar, mas depois eu me viro. Direção errada. Então, quando está naquela tempestade, quando você está querendo satisfazer aquela sua vontade de todo custo, o correto é confiar em Deus. É o que? É dizer não. Confie em Deus. Espere nele, confie nele. E não simplesmente pegar o cartãozinho e tchim, 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 cartão para cima. Porque mais tarde a tempestade só piora, só complica. Confiar em riquezas terrenas é um temporal certo. É problema certo. Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Você fala, mas pastor, mas fala que quem confia nas suas riquezas. Eu não tenho riqueza, eu não sou rico. Tá, mas aqui está falando de riqueza, sim, mas coisas que para nós é riqueza. Tipo o quê? Tipo o jet ski. Voltando para o jet ski. Aquilo é algo que eu atribuo grande valor. Eu tenho que ter isso a todo custo. É algo valioso, precioso para mim. Então eu estou confiando nas minhas riquezas. Para quê? Para me trazer satisfação e contentamento. E se eu não tiver um jet ski, eu não vou ser satisfeito nem contente. O que eu faço? Não faça nada. Só não faça um financiamento para comprar um jet ski. Quem confia nas suas riquezas cairá. Então não confie. Planos mirabolantes, também falamos sobre isso recentemente, para enriquecer, mas enfim. E no versículo 17, sobre os que são ricos, nem confiem na incerteza das riquezas. Por que incertezas? Porque é incerto, gente. A Bíblia fala que riqueza cria asas e voa. Então não devemos confiar. E até as pessoas que não são ricos colocam a confiança na riqueza que não tem, dizendo tipo, se eu fosse rico, se eu tivesse, se eu ganhasse, é sempre colocando a confiança na riqueza que não tem, mas coloca a confiança do mesmo jeito. Acha que aquilo vai resolver tudo. Se eu ganhasse X, se eu tivesse um tio rico que morreu e me deixou uma fortuna, se eu ganhasse na loto, se eu... Tem gente que passa a vida inteira sonhando em ganhar na loto. Gasta fortuna, se somar tudo, um belo montante. Com o quê? Porque se eu ganhar na loto, isso é confiar em riquezas. Apesar de não ter nenhuma. Um exemplo que podemos ter aqui é José do Egito. José do Egito, ele usou sabedoria na administração dos recursos do Egito. O que lhe rendeu grande recompensa. Gênesis 41, 35. Ele deu a ordem: ajuntem, pois, toda a colheita desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão do faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Então aqui Deus deu ele a sabedoria. O que estava fazendo? Ele estava administrando. Lembre-se, eram 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. O que ele poderia ter feito? 7 anos de vacas gordas, vamos meter o pé na jaca, vamos gastar, vamos comprar, vamos passear, vamos viver a vida. E os 7 anos de vacas magras? Ali a gente vê depois como faz. Eu viro vegano, sei lá, eu vou viver de jejum.
Ele não fez isso. Ele falou, não. Guarde para os outros anos. Então ele estava exercendo o quê? Sabedoria, boa gestão financeira, que é justamente o que estamos falando hoje. Então, e outra coisa que isso prova que você ser sábio com dinheiro, poupar, por exemplo, ser responsável, é algo que glorifica a Deus, especialmente, nesse caso, que salvou vidas. Nações inteiras foram salvas, porque só o Egito que fez isso. E as outras nações, pastor, o que fizeram durante os 7 anos de vaca gorda? Comeram as vacas tudinho. Consumiram a gordura todinha, assim por dizer. Aí quando veio os anos da vaca magra, ficaram na mão de quem? Na mão do Egito. Aí todo o povo ia comprar alimento no Egito, porque só o Egito, sob a administração de José, fez isso. Então é um exemplo para nós seguirmos aqui também. Então nossas decisões financeiras, elas estão sob controle. Quando estão sob controle, nós estaremos protegidos de coisas como ansiedade, preocupação excessiva, tá? Que é algo que complica muito. Temos que manter sob controle a nossa autoconfiança. Como assim, pastor? Bota no cartão, financia, paga em 20 mil vezes. Sabe o que é isso? É autoconfiança. Ao invés de confiar em Deus. E também confiar na soberania da provisão de Deus. Deus pode suprir, se a gente seguir as suas diretrizes. Abra comigo para Provérbios 22. Provérbios 22, vamos ver a última coisa hoje. Vimos a situação do mar, calmaria versus tempestade. Nós vimos a bússola e vamos terminar vendo o GPS. Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa palavra servo quer dizer escravo. Você fica na mão, literalmente. Você é governado, fica na mão do credor. Então, a gente viu a bússola. A bússola aponta o quê? A bússola aponta a direção. E o GPS? O GPS aponta a posição. A posição. Você olha no GPS, nos tempos antigos, quando não tinha GPS, você tem que pegar um mapa e você então, com uma bússola ou as estrelas, você podia se posicionar no mapa, mas o GPS tira tudo isso e te mostra a sua posição. Qual a sua posição perante Deus em relação a essa área de finanças? Pois o GPS de dívidas aponta isso. Dívidas servem como GPS. Nos mostram que estamos na posição errada. Não é aqui que eu queria estar. Vemos, qualquer pessoa que está endividado até aqui vai concordar. Eu não queria estar aqui. Pois bem, dívidas mostram a sua posição. Um lugar que você não quer estar. Dívidas em si não é pecado. A dívida em si não é pecado. A questão não é essa. Se elas estiverem sob controle. Se eu comprar uma casa, por exemplo, minha casa, minha vida, né? Pois bem, seria errado, pecado, o pastor entrar num programa desses? Claro que não. Por quê? Está sob controle. Cabe no seu orçamento. Você está tendo um bem, uma casa, um lugar para morar, que ele vai tirar você do aluguel, por exemplo, etc, etc. Então tem vários benefícios. Então, nem todo empréstimo é pecado. Lembrando que no contexto da época não existia banco, cartão de crédito, finanças. Você não podia comprar uma coisa e financiar com o banco. Não existia isso. O emprestado aqui era algo muito mais extremo, muito mais desesperador, digamos. Era algo de última instância. Era uma solução extrema, bastante extrema. E tão extrema que se você não pagasse a sua dívida, eles tomavam você ou sua família como pagamento. Como assim? Escravos? Você vendia a sua liberdade para pagar o credor. Está devendo? Está pagando? Vem cá. Eu vou lá, pego o irmão aqui, certo? Quanto é que vale? 5 reais. Não. Quanto é que vale? X. Ele está me devendo isso. Pronto. Ele é seu, o dinheiro é meu.
que fala aqui, o que toma emprestado é servo, escravo do que empresta. O emprestador, se você não pagasse, ele tinha o direito de ir lá e vender você, seu filho, sua filha, tudo que você tem para saldar a sua dívida. É sério? Tá? Então naquela época não tinha essa coisa de banco que empresta, cartão de crédito, não tinha isso. Era uma coisa muito mais brutal. Mas dívidas não são esse pecado, estiverem sob controles dentro do orçamento. Se uma dívida cabe dentro do seu orçamento, tudo bem. O problema é quando foge do orçamento. Ou pior ainda, você não tem orçamento. Isso sim é um pecado. Tá? Todo mundo deve ter um orçamento. Porque se você não tem orçamento, você vai cair no buraco. Simples. Não interessa o quanto você ganha. A diferença, como eu disse antes, é que o buraco vai ser maior. Ah, pastor, mas eu faço 50 mil por mês. Você ganha 50 mil por mês? Deus abençoe. Mas isso não isenta você de entrar em dívida. Simplesmente quer dizer que você pode entrar em dívida muito mais séria do que alguém que ganha um salário mínimo. Mas dívida é dívida. Tá? Então, está dentro do orçamento? Tem uma data fixa para terminar? Não, pastor, eu estou pagando, eu nem sei quando que eu vou pagar. Gente, você virou escravo. Você está trabalhando para o credor. Está na mão dele, que isso? Como é que chegou nesse ponto? Pois é não sabendo navegar nas águas da bonança. Tá? Então, uma dívida descontrolada não é uma posição correta. Se no cartão de crédito você paga o mínimo, está errado. Aquilo vira uma bola de neve, porque os juros são absurdamente altos. Então, se você consegue quitar o cartão de crédito todo mês, a dívida está dentro do seu orçamento, está tudo sob controle, você comprou o que seja para pagar em 10 vezes, você está pagando, não há nada errado com isso. Agora, se você tem mais contas para pagar, mais dívidas do que está entrando, aí você deixou a coisa fugir do seu controle. Aí sim se torna errado, aí sim se torna pecado. Tá? Então não é que não pode emprestar nada nunca para nada, não. Mas tem que estar sob controle dentro do orçamento. Tá? Agora, quando você acrescenta ganância e cobiça em cima do sistema financeiro, que lhe permite entrar numa situação de penúria, aí fica uma situação realmente perigosa. E é o que nós temos hoje. Nós temos um mundo que faz tudo para provocar, instigar a nossa cobiça, o nosso desejo, ao mesmo tempo facilita dinheiro a juros absurdos. E o Brasil, só de passagem, tem os juros mais altos, eu não sei se é só do mundo ou da galáxia, tá? São juros absurdos. Você vai para os Estados Unidos e comenta com alguém, quanto é os juros lá? E você fala, eles dizem, não, isso é por ano? Nossa, mas é muito alto. Não, meu irmão, é por mês. Eles ficam escandalizados quando eu falo juros mensal. Eles pensam, nossa, tudo isso por ano? Não, isso é por mês. Eles ficam achando que eu estou doido. Não é possível. Eu falei, é possível. Os juros mais altos do mundo. E nós moramos onde? No país abençoado que é o Brasil. Então, muito cuidado em navegar. Tá? Porque o dinheiro, ele aparece muito fácil, mas depois ele serve de âncora. Tá? E a gente, tendo dívidas descontroladas, é como um GPS quebrado, que toda hora está recalculando a rota, você para um canto, de um para outro, e você acaba não chegando em lugar nenhum. Tá? Porque a dívida está fazendo isso, contraindo dívidas, tira o controle, o seu controle do barco. Você não está mais agora navegando o barco está sendo levado. Você agora é um prisioneiro dentro do barco. Você não decide nada mais, porque você tem que viver de acordo com aquilo. Então, a obsessão por acumular riqueza ou comprar coisas, a obsessão com a cobiça, esse amor por dinheiro, e muita gente fala, pastor, eu não amo dinheiro, eu amo as coisas que o dinheiro pode comprar. É a mesma coisa, está trocando 6 por meia dúzia. Tá? Mas é o que fala 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, veja bem a palavra, cobiça. Por que cobiça? Porque é algo que é ilegítimo, está fora legítimo do nosso alcance, moralmente, biblicamente ou financeiramente.
Porque nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Tem gente que se desvia da fé por causa disso. Eles não pedem salvação, mas se desviam. Não vão alcançar o potencial. É que nós estamos falando, é o tema da série. Não vão chegar no potencial. Não vão chegar na sua plenitude. Por quê? Porque se desviaram da fé. Por quê? Por causa da cobiça. Continua. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, estão arrumando dor, confusão, dor de cabeça. Por causa de quê? Cobiça. Eu já tive alguém falar para mim: pastor, eu não tenho amor a dinheiro, mas eu amo as coisas que o dinheiro pode comprar. Qual a diferença? A cobiça é a mesma. Você vai ter dinheiro, não para ficar como o tio Patinhas, né, nadando num cofre cheio de dinheiro, mas você quer dinheiro do mesmo jeito. Talvez não para acumular, para gastar, para ter, para ir, para aparecer, para fazer. É a mesma coisa. A diferença é a mesma. Tá? Um exemplo. Geazi. Tá? Geazi, o servo de Elias, ele fez justamente isso. Ele foi buscar recompensas ilícitas, ele cobiçou recompensas que estavam fora do seu alcance. Ele foi para Naamã e ele foi lá buscar recompensa, ouro e roupas e vestes, tal coisa, em desobediência ao que o seu mestre lhe disse. Então ele calculou a sua rota. Ele estava indo muito bem, servindo a Deus, mas a sua cobiça o fez recalcular. De fato, se você ler a história, ele foi lá, foi até Naamã, ele se desviou, foi atrás dele e falou: pensando bem, o meu mestre mudou de ideia, ele quer agora um pouquinho de ouro, umas vestes, não sei o quê. Tudo mentira. Queria para ele. Ele se traspassou por grandes dores. Essa cobiça rendeu o que para ele? Eu vou dizer o que a cobiça rendeu para ele. Segundo Reis 5, versículo 26, diz assim: então disse ele: não foi porventura contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para receberes roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha o que é a cobiça, olha o mal com que ele se traspassou. Ficou leproso ele e toda a sua descendência. Por quê? Porque foram cobiçar algo que estava fora da legitimidade. Se algo está fora da legitimidade, é cobiça, é errado. Então não cobice a mulher do próximo, não cobice o boi, o jumento, a vaca, do nada, nada. Por quê? Porque não é seu, está fora, é ilegítimo. Pode ser legítimo moralmente, biblicamente, mas acima de tudo, ao contexto do estudo, pode estar fora do alcance financeiramente, ou seja, você não tem condições de ter isso. Tenho sim, eu vou pagar em 30 vezes. Você tem como pagar? Tenho. Então tudo bem. Você tem como pagar? Não, meus cartões já estão estourados, eu não sei como vou pagar o que eu já tenho, aí eu vou fazer mais dívidas ainda. É ilegítimo. Não estou dizendo que é errado você financiar alguma coisa, mas se você não tem como pagar, então é legítimo. Nossas finanças servem como um parâmetro. Vou dar um exemplo. Eu acho que a igreja deve decidir começar um ministério para a Lagoa Mundaú. Devemos comprar 3 jet ski. Vai, pastor, jet ski de novo. Comprar 3 jet ski e nós vamos fazer um ministério. Pastor, além de ser muito suspeito esse seu ministério, a igreja tem dinheiro para comprar 3 jet ski? Não. Eu já sei, a gente faz um empréstimo. Você está doido? Fazer empréstimo? Para comprar 3 jet ski? Eu nem sei quanto custa um jet ski. Alguém sabe? Alguém que está planejando comprar um para mim de presente sabe quanto custa um jet ski? Não? Eu sei que é barato, não é. Então veja bem, esse é um limitador. É um limitador. Se eu for para irmã Simone, vou lhe dar um presente de aniversário. Eu vou levar você num cruzeiro ao redor do mundo. Quanto custa? 50 mil reais. Tá foda, esquece. Esquece, eu não posso fazer. Não, é falta de vontade? Não. É falta de desejo? Não. É porque ela não merece? Não, mas eu não tenho 50 mil reais. Eu nem sei se custa 50 mil reais, acho que é mais. Então, finanças é um fator limitador. É pecado, pastor, fazer um cruzeiro de 50 mil reais? Não, você tem dinheiro, fique à vontade. Agora, se ele é roubado, ilícito, aí já muda de figura. Mas se o dinheiro é ilícito, você quer gastar, faça, não tem problema com isso.
Muito cuidado com a cobiça, para você não ser transpassado, como aconteceu aqui nesse exemplo. Resumindo, devemos ajustar as decisões financeiras, calibrá-las à luz da Bíblia. Eu gostaria de ajudar todo mundo, mas eu não tenho condições. Já sei, eu vou fazer um empréstimo, eu vou no banco, vou pegar 50 mil emprestado, para pagar 150 no total, com juros e tudo mais, para ajudar as pessoas. Você está doido? Pastor, mas é errado ajudar as pessoas? Não, não é errado ajudar as pessoas, é errado fazer o que você está fazendo. Você tem 50 mil para ajudar as pessoas? Não, então Deus não quer que você ajude as pessoas com 50 mil. Por quê? Porque se Ele quisesse, Ele te dava 50 mil. Isso é o quê? Confiar em Deus. Porque se ele não confiar em Deus, sair, se endividar até aqui para ajudar as pessoas. Um dizer de um grande pregador, de Bob Jones Sr. Você nunca tem que fazer errado para fazer o que é certo. Para fazer o que é certo, ajudar as pessoas, eu vou fazer o que é errado, eu vou me endividar. Não. Mas é certo ajudar, mas é errado se endividar. Então, se para fazer o certo você tem que fazer o errado, então não faça. Não faça, você não faça. Mas Deus colocou no meu coração. Se Deus colocou no seu coração ajudar as pessoas com 50 mil, Ele vai colocar no seu bolso 50 mil para ajudar o desejo do seu coração. Ele nunca vai colocar no seu coração o desejo de ajudar alguém com 50 mil reais e não te dar os recursos. Isso é injusto. Porque para fazer isso, você vai ter que contrariar os princípios de Deus, faz de Deus injusto. Deus não é injusto. Então temos que ter porque é muito fácil a gente justificar, não é para ajudar os outros, não é porque o jet ski, eu vou dar carona para as pessoas que querem ir para o coqueiro seco, aí eu vou dar carona para as pessoas, eu não vou cobrar nada, vai ser de graça, olha como eu sou bonzinho. É incrível o que a nossa mente, nosso coração faz para justificar a nossa cobiça. Contentamento. É isso. Eu, por exemplo, falei, quantas vezes eu mencionei jet ski aqui hoje? Eu não sei, um bocado de vezes. Você acha que eu tenho algum desejo, esperança, plano, vontade de ter um jet ski? Eu sinceramente não tenho. Não está no meu radar. Eu não penso, quem sabe um dia. Não tenho. Simplesmente não tenho. Sabe o que é isso? É contentamento. Eu estou perfeitamente contento, não tendo jet ski, e contente com o fato que eu jamais vou ter um jet ski. Isso não me incomoda em absolutamente nada. Isso é contentamento. Então, meio extremado, mas é contentamento. Contentamento é calmaria. Eu não estou aperreado, como que eu vou comprar um jet ski? Como é que eu vou pagar um jet ski? Vou roubar um jet ski. Eu vou alugar um jet ski e não vou devolver. Aí começa a vir, por quê? Porque a cobiça, aquele desejo desenfreado. Esteja contente. Tem alguma coisa na sua vida que se você não tivesse, ia tirar o seu juízo? Não é financeiro não, pode ser qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui, não é aqui, mas por exemplo, a Esté e Júlio, ouvi dizer que vão casar, né? Não sei, mas estão dizendo por aí, é o rumor. Mas por exemplo, só estou dando um exemplo de casamento, não é com vocês, mas por exemplo, alguém fala, eu preciso casar de todo jeito, se eu não casar eu morro. O estado correto para alguém que é solteiro é assim, eu estou contente. Se eu casar, se eu não casar, se eu morrer solteiro. Porque se a gente entra nesse frenesi, eu quero casar, você até casa. E como dizia um grande amigo meu, o pastor Jarvis, ele falava assim, ele pregou aqui nessa igreja umas 2 vezes já, anos atrás. Ele falou assim, é melhor você não ter o que você quer, do que você ter, não, como é que é? É melhor você não ter. Tipo, isso dentro foi o que ele falou, para não falar besteira. Ele falou assim, é melhor você não ter o que você quer, do que você ter o que você não quer. É alguma coisa assim. Isso é verdade, é muito melhor você querer casar, mas nunca casar, do que você casar e querer ser solteiro depois.
Então o que você quer? Não, não quero nada, não quero casar, não quero ser solteiro. Esteja contente no seu estado, esteja neutro, em calma. Porque se você está desesperado para casar, a primeira coisa que o gato trazer da rua serve. É o caso da Esther, tá vendo? Não, tô brincando. É sério. É como fome, gente. É como fome. Tá? Você está morrendo de fome, qualquer coisa serve. E Saul trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Agora, se ele tivesse comido, estava farto, ele não teria vendido a sua primogenitura. Entendeu? Quando você está com fome, fome é uma cobiça legítima, tá? Mas quando você está com fome, qualquer bagulho serve. Um pastel que foi frito 3 dias atrás, tá todo mofado, todo duro, tudo. Que delícia! Por quê? Porque está com fome. Agora, você sai de uma churrascaria, sai na pizzaria, tá até aqui, pode trazer a coisa mais deliciosa que você gosta. Como as irmãs que foram ali as irmãs foram no restaurante e quase foram expulsas. Inclusive, eu passei lá outro dia, tem uma placa: proibido grupos de crentes, barrados. Tô brincando. Mas, é que eu digo, então, esteja o quê? Esteja contento. Paulo aprendeu a estar contento. Então, se ele tinha bom, se não tinha bom, contento. Quando a gente começa a querer, especialmente querer coisas fora da nossa legitimidade, nós complicamos a nossa vida de uma forma que você não faz nem ideia. Então, use a bonança do contentamento, a bússola da confiança que Deus vai te trazer o que Deus tem para você, e o GPS das dívidas. Se a dívida sair fora, o GPS está dizendo: está no lugar errado, cai fora. Não ignore o aviso. E temos aí os exemplos de José do Egito, de Jabez e de Geazi. E do próprio Paulo, que falou que sabe o quê? Aprendeu. Então, é algo que se aprende. E sejamos, então, contentes.